Não tinha outra história para contar, a gente só tinha essa história para construir. Ou a gente fazia essa, ou a gente ia embora daqui, né? Então a intuição, acho talvez das maiores facetas humanas, você intui. Pior que não é do nada, mas não sabe de onde, né? Mas que intui, intui. Se você botasse assim, se botasse o mapa mundi e saísse colocando os lugares que fazia computação de qualidade, esse lugar seria Recife. De uma cidade que, antes de ser habitável, é amável. E essa condição é a condição que nos fixou aqui. A maioria das pessoas que estavam na época, que eu me lembro, que estava ao redor, achava que era absolutamente impossível, que a gente estava perdendo o tempo da gente. Eu vi muita gente, mais de uma vez, rindo descaradamente na frente da gente, quando a gente dizia que ia construir um centro de excelência e referência informática na América Latina, isso 15 anos antes dele acontecer, né? No começo é muito difícil você começar as coisas, que é uma pedra bem grande, como é que você bota? Depois que ela começa a se movimentar é mais fácil, mas é sair da inércia, né? E assim, ninguém acredita, na verdade, que você está fazendo algo maior. Ninguém acredita, não tem como acreditar. A gente vendeu o sonho individual aos outros, né? E aí a gente comprou. A gente passava 10, 12, 14 horas aqui, então como é que você vai passar 10, 12 horas num lugar que você não tá satisfeito? E todos os três tiveram uma formação no exterior, onde você vê as coisas funcionando. Mas só fazia sentido ficar aqui se realmente tivesse um lugar de qualidade. Quando a gente escreveu o primeiro plano em 1985, que a gente fez, que não era o primeiro plano do Centro de Informática, mas que eu, Paulo e Clilton fizemos, que a gente levou para o reitor da época, aí George olhou assim, deu uma risada bem grande e disse: mas vocês são doidos mesmo, né? Vocês estão com um plano de 15 anos no Brasil. Eu disse: um plano de 15 anos no Brasil. Numa época que estava todo mundo pensando nos próximos 3 meses. Foi um encontro muito especial. Eu acho que todos tinham aquela vontade de fazer aqui um centro de excelência. Eu acho que cada um foi tendo a sensação que era possível. Rezava a lenda da época que eu esculhambava, Paulo sistematizava e Clilton evitava que a gente levasse porrada. Se alguma coisa fosse inesquecível, nós não poderíamos pensar em mais nada, explica Jorge Luiz Borges. Foi mais trabalhar a cabeça das pessoas, a questão das atitudes, né? De você sempre primar pelo essencial, né? E o essencial da universidade é a formação de pessoas. Mas eu, pelo menos, decidi que eu não ia ser o cientista que eu queria ser. Eu ia trabalhar para que outros fossem os cientistas que eles poderiam ser. O Centro de Informática, ele tem como tradição permitir que cada um dos seus professores façam aquilo que eles são melhores em fazer. E essa convivência de todas essas pessoas juntas, ela traz o benefício de que você tem sempre pesquisa de ponta sendo feita e, ao mesmo tempo, tem pessoas que podem usar essa pesquisa de ponta que está sendo desenvolvida e aplicar num produto que vai melhorar a sociedade imediatamente. Porque tem essa coisa de você trabalhar para o coletivo, né? Essa coisa que o coletivo ele tem que estar sempre acima do individual. Dentro da universidade a gente tem pesquisa, etc. Mas o aluno é a base, né? É a força, inclusive para a renovação e tudo, né? Então você tem alunos que estão engajados em competição de programação e gostam disso e são estimulados, e nós treinamos. Outros vão para o lado de empreendedorismo e nós também fazemos o coaching, fazemos a capacitação dele para esse viés. Outros têm interesse em outras áreas da academia. Então, efetivamente, a gente tenta dar aos alunos essas várias opções. A gente sempre foi meio metido a besta, então a gente sempre fez coisas assim, pelo menos em termos de conteúdo inovador. Fomos os primeiros
universidade no Brasil a ensinar a programar orientado a objeto, que é um tipo de paradigma de programação, a ensinar jogos digitais, a ensinar empreendedorismo, um dos primeiros a ensinar inteligência artificial. Então a gente sempre procurou ter uma certa vanguarda de conteúdo, tendo um cuidado muito especial com isso, que é a coisa das mais importantes, que é entregar à sociedade gente bem formada. E a gente está formando as pessoas não é para viver no espaço sideral, é para viver aqui. Então elas têm que aprender a resolver e elas têm que aprender a dialogar com outros, tem que construir uma linguagem comum, um vocabulário comum e tem que saber trabalhar em conjunto. Além do mais, na nossa área, que é de informática, informática é uma área meio, a gente existe para resolver problemas dos outros, então a gente tem que aprender a conversar com os outros. Ter um espaço que você pode trazer pessoas de dança, de música, de teatro, com o coração aberto, sem taxar nada, sem nem ser taxado, permita essa interação de áreas que, na minha opinião, são extremamente poderosas, que são as áreas artísticas, criativas e tal. Trazer para cá para a gente tentar potencializar essas expressões com a computação, para mim é o mais poderoso do grupo, certo? É essa coisa de você juntar essas áreas. Um dos meus princípios é esse. Para mim, o SESA é um movimento socioeconômico. Se você definir o SESA como uma empresa, é muito pouco. Se definir o SESA como um instituto, é muito pouco. Então, as pessoas que estão aqui dentro do SESA não estão enxergando que estão simplesmente trabalhando e no final do mês vão ter seu salário. Elas estão enxergando que estão fazendo uma mudança. Estão mudando sempre alguma coisa. No começo do SESA era uma mudança local. Era uma mudança para conseguir gerar empregos e empresas aqui no Recife. Hoje é uma coisa muito mais ampla, é nacional. O que a gente está fazendo é trazendo a ideia de que é possível conceber, inovar a partir do Brasil. O SESA foi criado porque em 95, 96, a gente perdia para fora do Recife a maior parte das pessoas que a gente formava aqui. Então o SESA foi criado para trazer projetos complexos para cá. Esse é o objetivo do SESA. Trazer projetos complexos para cá para atrair pessoas sofisticadas para cá. Talvez a maior contribuição que o Centro de Informática tenha dado à economia do Recife tenha sido o seu capital humano. A qualidade, a excelência do Centro de Informática gera igualmente a alunos e futuros profissionais em um padrão de qualificação superior à média. O Porto nasce como uma resposta que um grupo de pessoas que pensavam em alternativas para o desenvolvimento econômico do estado de Pernambuco e da cidade do Recife, em novas bases, no que se chamava naquela ocasião da nova economia, a economia da informação, a economia do conhecimento. Sem a universidade, através do Centro de Informática, Universidade Federal de Pernambuco, nós não teríamos o Porto Digital. Falo como alguém que participou do processo de criação pelo governo. Então, para a gente isso é muito importante de fazer essa troca com a sociedade, ou seja, não é só ensinar, não é só pesquisar, mas também transferir conhecimento, interagir com a sociedade e transferir isso para a indústria, para as empresas, para o governo. Então, o Centro de Informática está na origem da revitalização do bairro do Recife. Construir uma cidade já é difícil, imagine reconstruir uma, porque quando a gente começou o Porto Digital, por exemplo, a esperança aqui de que fosse possível fazer alguma coisa no centro da cidade era tão pouca que a prefeitura basicamente da época tinha abandonado, né? A gente assumiu basicamente a gerência de um pedaço da cidade, a gente fez um takeover, um hostile takeover, a gente chegou e tomou conta, pô. Esse cenário é revolucionário, muito mais relevante até do que o tamanho do Porto Digital hoje, é o sinal que o Porto Digital dá. É possível fazer uma coisa dramática do ponto de vista socioeconômico numa terra arrasada. É um privilégio, quer dizer, esse ambiente, esse lado humano de reumanização
da convivência. Isso me apaixona, esse é um resultado do que fizeram aqueles empreendedores originais lá do Centro de Informática. Porque o sentido que você dá às coisas, eu acho que é a primazia de tudo. Não é nem compreender, nem fazer, mas o significado que as coisas têm pra gente. Muito mais importante do que, seja lá o que tiver acontecido no passado, é o que a gente tentou fazer, o que a gente tentou construir para o futuro, né? Não era uma coisa assim do tipo, a gente vai fazer isso aqui e a gente, no futuro, as pessoas vão agradecer a gente vai ser os caras que fizeram alguma coisa. Nunca tive essa visão de mundo. O centro está comemorando um plano que era um plano de se tornar relevante, excelente e importante no cenário nacional e local. E isso eu acho que o centro fez bem. O desafio é, agora que eu sou gente grande, vou fazer o quê?